dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos vocês também. Hoje eu queria lembrar vocês de uma história que eu acho que vocês já conhecem. Vou dar algumas dicas. Essa história da Bíblia que tem barco, mas um navio grande. Arca de Noé. É uma história quase essa, não é essa ainda. É uma história que tem um profeta que tentou fugir. É uma história. Já? Já descobriu. Eu quero te perguntar para ele, mas não tem como descobrir. Você já descobriu? Pronto. Quem mais que tem história? Tem Uma baleia. tem um peixe grande. A Bíblia conta que um dia Deus chamou o homem chamado Jonas e disse a ele que tinha uma missão para ele, tinha uma tarefa para ele. Ele tinha que ir para uma cidade chamada Nínive. Alguém conhece Nínive aqui? Já foram lá? Ninguém foi? Eu também não. Ele ia para uma cidade chamada Nínive e ele teria que pregar para o povo de Nínive, certo? Mas Jonas não quis obedecer a Deus. Já ouviram falar nisso? Alguém que não quis obedecer a Deus? Antigamente acontecia isso. Jonas não quis obedecer a Deus. Já ao invés de ir para Nínive, ele foi para um outro lugar. Ele tomou um navio e tentou viajar para o outro lado. E ali Deus arranjou um jeito de chamar Jonas de volta. Veio uma tempestade, isso. Depois ele foi jogado no mar, devorado por um grande peixe. E aí Jonas teve a oportunidade de voltar e teve uma segunda chance para obedecer a Deus. Na vida da gente, Deus também tem planos para a gente, sabia? Deus também chama a gente para fazer alguma coisa. Deus tem um chamado para vocês. Deus tem um chamado para nós. E nós podemos obedecer a Deus, ou nós podemos tentar seguir um outro caminho. Só que nós descobrimos na Bíblia que todas as vezes que a gente deixa de seguir a Deus para seguir um outro caminho, a gente não consegue ser feliz. As coisas nunca se completam, a gente nunca está satisfeito, porque a gente não está no lugar onde Deus quer a gente. Mesmo sabendo que às vezes o lugar para onde Deus nos manda não é um lugar muito fácil, ainda assim é muito melhor fazer aquilo que Deus nos pede e ir para o lugar que Deus nos manda. Por isso, hoje, eu queria que vocês se lembrassem disso. Eu tinha visto minha gravata? Não? Gostaram? Mas eu não queria que vocês lembrassem da gravata, não. Queria que vocês se lembrassem de que todas as vezes que Deus tem um chamado para nós, nós devemos obedecer. Por isso, eu queria que vocês repetissem comigo agora uma frase que diz assim: eu tenho um chamado. Vamos lá? Eu tenho um chamado. E a gente vai orar, pedindo a Deus que mostre para a gente qual é o chamado que Ele tem para nós, qual é o plano que Ele tem para nós, e dizendo que a gente está pronto a obedecer aquilo que Deus tem para nós. Tá certo? Vamos orar? Senhor Deus, eu sei que Tu me criaste, eu sei que Tu me amas, e eu sei que tens um plano para a minha vida. Eu quero Te obedecer, eu quero seguir o Teu chamado, eu quero fazer a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. E nunca se esqueçam de que o chamado que Deus tem para vocês, a vontade de Deus para vocês, é sempre o melhor. Tchau. Meus irmãos, enquanto as crianças voltam às suas classes, e eu agradeço a elas e às professoras sua participação no culto desta manhã, eu quero aproveitar esse momento para cumprimentar a todos os que já estão conosco neste culto
e aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom contar com a sua participação, mesmo à distância. Aos irmãos que estão vindo ainda das classes da Escola Bíblica Dominical, também nossa palavra de boas-vindas. Quero dizer aos irmãos que nós estamos num momento muito intenso, de muitas atividades. Domingo passado eu já avisei que o mês de abril é um mês em que muitas coisas acontecem em nossa igreja. Estamos celebrando algumas datas especiais, entre elas os 90 anos das mulheres cristãs em ação. Então, no dia de hoje, não deixe de parabenizar as mulheres que estão completando 90 anos. 90 anos de organização da Sociedade de Senhoras, certo? Então, as mulheres estão de parabéns. E como 90 anos é muito tempo, a festa também é prolongada. Começou na quarta-feira à noite, tivemos aqui uma viagem no tempo, celebramos ali, começamos a celebrar o jubileu de Álamo da Sociedade de Senhoras, e agora Mulheres Cristãs em Ação de nossa igreja. E hoje à noite, um culto especial terminará essas celebrações. Portanto, um culto muito bonito hoje à noite, em que, de certa forma, homenagearemos as mulheres que fizeram essa história, que construíram essa história de 90 anos das Mulheres Cristãs em Ação. E no próximo domingo, aí é a vez de todos nós comemorarmos os nossos 92 anos. Então você que sorriu, porque eu disse que as mulheres estão fazendo 90, você está fazendo 92, né? Então, todos nós comemoraremos no próximo domingo nossos 92 anos, os 92 anos da Igreja Batista da Capunga. Estamos planejando uma programação muito especial que começa na sexta-feira com um seminário de dons. Um seminário para o inventário de dons. Esse seminário é voltado principalmente para a liderança, mas é aberto a irmãos que desejem participar, com um detalhe: nós temos apenas 60 vagas. Então o irmão tem que fazer sua inscrição ainda hoje, para garantir a sua participação no seminário, na sexta-noite, sábado pela manhã e sábado à tarde. Portanto, sexta-noite, sábado pela manhã e sábado à tarde, um seminário sobre dons espirituais, em que estaremos pensando especificamente nos dons que cada um de nós tem. E na verdade o Espírito Santo distribui os dons como quer, de acordo com as Escrituras, e nós vamos estudar exatamente sobre isso, tentando definir particularmente aquele dom com que Deus nos presenteou para servirmos. E no domingo, então, nós teremos um culto em que apresentaremos muito mais do que é a Capunga, do que é a sua história e daquilo que a Capunga realiza. Nos cultos da manhã e da noite, nós queremos convocar e desafiar os irmãos também a celebrar esta história, esta vida da Igreja Batista da Capunga, pensando na sua participação nessa história. Estamos também convidando os irmãos que desejam ser batizados no próximo domingo, para ainda hoje procurarem a secretaria da igreja ou a comissão de membros, o irmão Levi ou um dos pastores da igreja, e se tudo caminhar bem, nós realizaremos batismos no próximo domingo à noite. Significa que domingo pela manhã teremos uma assembleia extraordinária após o culto para a profissão de fé, e à noite teremos a realização dos batismos. A assembleia ordinária da igreja fica para o último domingo, em virtude das celebrações do aniversário da igreja no próximo domingo. Então, os que desejarem ser batizados no próximo domingo podem nos procurar para maiores orientações, maiores instruções sobre esse processo. Essa semana também tem no sábado o passeio cultural, e a Comissão de Arte e Cultura está planejando. Quero avisar os irmãos que estão inscritos, não há mais vagas, mas os que estão inscritos, que a saída está prevista para as 8 horas da manhã aqui de nossa igreja. Bem, durante essa semana que passou, além do início das celebrações dos 90 anos da MCA, nós tivemos muita coisa acontecendo. Ontem, um excelente encontro de casais, uma palestra para casais ontem à noite. Também aconteceram ontem 2 casamentos, de pessoas da nossa igreja, um realizado aqui no templo. Os irmãos Hernande Candeia e Vanessa da Paz se casaram ontem à noite aqui, e num outro local fora daqui houve também o casamento de Vitor Rodrigo e Arkley. Nós parabenizamos a esses irmãos e as suas famílias, desejando muitas bênçãos do Senhor sobre esse novo momento de suas vidas. Trago também um abraço da Convenção Batista Alagoana. Estive em Maceió na sexta-feira para
pregar naquela assembleia da convenção, e trago então aos irmãos, especialmente aos alagoanos, como o pastor Guimarães, um abraço aí dos batistas de Alagoas, que estavam até ontem realizando mais uma de suas assembleias ordinárias. Queremos também lembrar aos irmãos que na última quarta-feira desse mês haverá culto matutino, seguido de bazar missionário. O irmão já se programa para participar deste bazar, e nós teremos então dessa forma uma contribuição maior para missões mundiais. Hoje pela manhã queremos lembrar e encerrar as nossas referências em culto a missões mundiais. Nosso ministro de missões, pastor Roberto, não pode estar presente, está numa atividade ali na Cristolândia, ligada ao seu ministério, mas nós teremos hoje, nesse culto da manhã, lembraremos mais uma vez a ênfase missionária. Quero, irmãos, nesse momento compartilhar também uma informação, noticiar o falecimento da irmã Thelma. Nós viemos orando por ela, não é membro de nossa igreja, mas é cunhada dos irmãos Admes e do irmão Dilson. Era esposa do pastor Jader, e nós vimos orando por sua saúde, e com o agravamento de sua situação ela faleceu, e nós devemos orar agora pela família, pelo consolo, pelo conforto do Senhor. Feitas estas comunicações, esses avisos, neste momento nós vamos conhecer aqueles que nos visitam nesta manhã. E eu queria só mencionar, aqui nós temos uma referência à presença do diácono Moisés, da Igreja Batista de Rio Doce. Queria que ele ficasse de pé, para que pudéssemos identificá-lo. Nós temos também aqui o nome de Jason, de Gilson Rodrigues, esse da primeira Igreja Batista, e Marcos Freire. Também os nomes de César, Patrícia e Arthur Calumbi. Queria que também ficasse de pé neste momento. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado pela satisfação de tê-los entre nós nesta manhã. Certamente há outras pessoas que nos visitam. Eu queria pedir agora a todos os demais visitantes se colocassem de pé. Gostaríamos de vê-los a todos, cumprimentá-los a todos. Você vai receber o aperto de mão de um membro de nossa igreja que esteja próximo a você aí, uma forma de alcançá-lo com a nossa mão, e nós queremos dizer da nossa alegria em recebê-lo, dizendo também do nosso desejo de que esse culto seja uma grande bênção na sua vida. Você está recebendo de nossa equipe de recepção um cartão de boas-vindas. O cartão você levará consigo como recordação desse encontro, mas há uma parte destacável onde nós gostaríamos que você colocasse os seus dados pessoais, entregando-os aos pastores após o culto, para que pudéssemos manter contato com vocês. Muito obrigado, podem se sentar. Quero apenas, antes do nosso momento de prelúdio, avisar que o veículo de placas PGW0870, um veículo Mitsubishi, está com o alarme disparado. Então, o proprietário desse veículo está estacionado no Colégio Americano Batista, deve também se deslocar ali para resolver essa questão. E há também informação de que o veículo Citroën 0771, KID 0771, está estacionado no local que está dificultando o acesso de alguns veículos ao portão do colégio. Então, de preferência, irmão, mover também este veículo. Feitas essas comunicações, nós vamos nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor.
para que se coloque de pé, para que juntos façamos a leitura do introito bíblico extraído do Salmo número 24, versículos 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Cantemos nesse instante o hino de número 17, não 23, 17. Fonte és tu de toda bênção. Cantemos com alegria. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, os teus filhos nesta manhã, Senhor, vêm prestar um culto de louvor e adoração ao teu nome. E nós te pedimos, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa oração. Senhor, muitos dos que aqui estamos, Senhor, estão preocupados, apreensivos. Muitos, Senhor, estão alegres. Muitos, Senhor, não têm nada do que reclamar. Mas, Senhor, Tu que sondas os corações e as mentes, nós te pedimos, sonda cada um dos Teus filhos que aqui se encontra. Senhor, vai ao encontro das necessidades dos Teus filhos. Senhor, traze o Teu bálsamo e aplica aos corações daqueles que estão aflitos, daqueles, Senhor, que estão perturbados. E traz, Senhor, a Tua alegria cada vez mais sobre todos os Teus filhos. E aqueles, Senhor, que estão alegres e felizes, nós te pedimos, aumenta as suas alegrias para a glória do Teu nome. Senhor, nós te agradecemos por isto, no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Mencionei ao falar às crianças que Deus tem planos para a nossa vida e os tem desde o início de nossa história. É a respeito do profeta Jeremias que a palavra de Deus diz, e o próprio Senhor declara, que antes do seu nascimento Deus já tinha planos para a sua vida. Nós não temos a capacidade de ver esses planos, nem de ler esse futuro, mas sempre vemos numa criança uma expectativa, um horizonte, uma esperança. Por isso, na hora que a igreja recebe crianças que começam sua história e sua vida,
e as recebe juntamente com seus pais. Esse é sempre um momento muito especial para nós. Hoje nós temos 3 famílias que trazem seus bebês para apresentar ao Senhor. Eu quero convidar Karine e Fábio Bernardo para virem aqui à frente, trazendo Valentina, e nós queremos orar pela vida dela. Queria convidar também a Miriam e Fernando para virem aqui à frente, trazendo a Emily, e quero convidar Juliana e Cristiano Marcelino para virem aqui à frente, trazendo a Alice. E quero pedir aos familiares que se juntem também a essas famílias para esse momento de gratidão a Deus, no momento em que nós colocamos diante de Deus essas crianças, colocamos diante de Deus também a vida de seus pais, e entendemos que esta é uma missão de toda a família celebra. A família estendida, que é a igreja, está presente aqui, mas a família de sangue também está presente aqui, e nós nos alegramos em poder nos unir a essas famílias para este momento de gratidão a Deus. Aos pais, particularmente, eu quero lembrar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia afirma que os filhos são herança do Senhor, são presente de Deus, galardão de Deus. A palavra de Deus nos diz também que nessa tarefa de instruir os nossos filhos é nossa responsabilidade como pais, instruí-los no caminho do Senhor, colocá-los diante do Senhor e guiá-los de acordo com os caminhos do Senhor. Mas é também nosso papel, nossa responsabilidade, nossa tarefa, recorrer a Deus para que Ele nos capacite para tanto. Eu queria convidar a irmã Nancy, ela vai passar às mãos dos pais um exemplar da Bíblia do bebê. Esse exemplar é para ser lido, é para ser usado nas histórias contadas para as filhinhas. E a nossa expectativa é que Valentina, Emily e Alice cresçam sob o cuidado do Senhor, sob a orientação de Deus, sob a proteção do Senhor, e que os pais, desde o início, instruam suas filhinhas nos caminhos do Senhor. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar nesse instante, colocar diante de Deus essas vidas, suplicar a bênção, o cuidado do Senhor. Vou pedir aos pastores que me ajudem aqui. Não dá para segurar as 3, né? E o pastor Apolônio que vem aqui para perto também, está aqui ao meu lado. E nós vamos orar, colocando diante do Senhor a vida de Valentina, de Emily e de Alice. Pai querido, Tu sabes a bênção que é para os pais receber os seus filhos como presente Teu. Agradecemos-Te agora, Senhor, a vida dessas famílias, a Tua presença e o Teu cuidado para com elas. Nós queremos agradecer particularmente a vida de Valentina, a vida de Emily, a vida de Alice. E queremos colocá-las nas Tuas mãos, Senhor, para que o Teu cuidado as acompanhe e as guie a cada dia, que a Tua bênção esteja sobre elas e que a Tua graça esteja todos os dias de suas vidas ao seu lado. Pedimos-te por seus pais, que eles sejam os anjos Teus a cuidar de suas filhas, mas que sejam também, Senhor, os Teus instrumentos para ensiná-las, instruí-las nos Teus caminhos, guiá-las sempre de acordo com a Tua vontade. Abençoa, Pai, estas famílias, que unidas, todas as pessoas que fazem estas famílias, tenham uma meta, o ideal de instruir essas crianças de acordo com a Tua vontade. Pedimos, portanto, as Tuas bênçãos sobre elas. No nome de Jesus. Amém.
ainda... Bom, é sempre bom ver gente aqui na frente, né? Então, muita gente aqui. Vou chamar outras pessoas para vir aqui à frente. Aqueles que aniversariam hoje, aqueles que aniversariam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, aniversariantes da semana, chamo-os para vir aqui à frente, onde serão recebidos pelo nosso pastor e pela irmã Marta. Todos receberão um abraço, um cartão, lembrando o seu aniversário. Mas eu convido também aqueles que, durante esta semana, completam mais um ano de casamento. Se você, estando presente, pode vir aqui à frente também, nós oraremos por suas vidas. Um dos aniversariantes de hoje é Yuri. Pode vir aqui à frente. E não consta o seu nome no boletim ainda. E tem uma família que está agradecendo a Deus, Rodrigo e Valéria, agradece a Deus o livramento que Deus deu a sua filha Sara no acidente doméstico. Então ela está agradecendo a Deus por esse livramento e também agradece a Deus o retorno do seu irmão Fernando. Ele é capitão do Exército, estava numa missão no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, está retornando para a sua família. Nós estamos felizes pelo retorno do seu irmão. E também a irmã Valéria agradece a Deus pela sua saúde. Temos alguns motivos de oração. Os primeiros foram gratidão, o segundo agora é intercessão diante de Deus. Temos orado pelo pastor Samuel Santos, pela sua saúde, pelo pastor Sidney Leite, José Lira, Francisco Bonato. Devemos orar pela recuperação de saúde desses pastores, também pela saúde de Eliane, a esposa do pastor Cadiniel. Devemos orar pela saúde, a recuperação de saúde do irmão Djalma Frazito. E como a saúde de Djalma Frazito interfere na vida da irmã Esté, devemos orar também pela irmã Esté Frazito, pela saúde do irmão Apolônio Ataíde. Ele essa semana teve enfermo aí, nem está conosco hoje. Pela irmã Gedida Paranaguá, Cleonice Melo, Eliane Rezende Assete, Edlene Maria, pela tia Clice, pela recuperação da cirurgia de Liane Bandeira e Zuleika Martins. E temos uma família que precisa, nós já temos orado em seu favor, precisa que continuemos orando por ele, a família de Ana Celina, Ricardo Bechara e Mariana Bechara. Eles viajarão amanhã para São Paulo para tratamento da sua filha. Gostaria que eles viessem aqui à frente também para visualizarmos essa família e ficar mais fácil na nossa memória de quando a gente nos referirmos a Ana Celina, a Ricardo Bechara e a Mariana Bechara, a gente já saber quem são. Devemos orar por Mariana, será submetida a uma cirurgia lá em São Paulo. Devemos orar por ela, pelos médicos que a tratarão e pela família. Devemos orar. Para essa oração eu convido a diaconisa Damares Rodrigues, ela está nos visitando, está morando atualmente na Bahia, mas devemos orar também pelo mês de abril, Mulheres Cristãs em Ação, missões, hoje encerramento da campanha de missões. Acredito que Deus já falou para você qual é o povo que você vai ser voz dele, voz de Deus. E também pelo aniversário da nossa igreja no mês de abril. E lembrando da família da irmã Thelma Araújo, que faleceu. Devemos orar pela família do caso pastor Jader Araújo e familiares. Irmã Damares. Santo e eterno Deus, bondoso Pai, como é bom, Senhor, nesta manhã tão linda estar na Tua santa e onipotente presença. Te agradecemos, Senhor, pela Igreja Batista da Capunga.
por mais um ano neste local, proclamando que só Jesus Cristo salva. Obrigada, Senhor, por essa verdade que faz parte hoje de nossas vidas. E nós te suplicamos por aqueles que estão aqui e ainda não têm Jesus como único e suficiente Salvador. Ó Pai amado, nós queremos te suplicar agora uma bênção toda especial para aqueles que estão completando mais um ano esta semana. Que eles possam, Senhor, ser revestidos do teu Santo Espírito e possam estar cada dia buscando-te em verdade e em espírito. Senhor, abençoa também aqueles que estão completando aniversário de casamento, de união, que tu estejas, Senhor, sendo o alicerce, a rocha firme para esses casais, ó Pai. Abençoa, Deus, aquelas pessoas que estão enfermas. Tu conheces, porque tu nos sondas e nos conheces. Sê com elas em seu leito de dor, Senhor. Afofa, Senhor, os seus leitos. E mostra o teu cuidado de forma maravilhosa a essas pessoas e a seus familiares. Te pedimos agora, Senhor, por esta criança que vai fazer tratamento lá em São Paulo, pelos seus pais, que tu estejas dando a eles fé, sabendo que tu és o médico dos médicos e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Toma em tuas santas e dadivosas mãos e faz a tua vontade, ó Pai, porque nós confiamos em ti, porque nós buscamos a ti para todas as nossas dúvidas, para as nossas aflições e mais que tudo, Senhor, para te agradecer o teu amor tão grande sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, guarda-nos, tudo isso nós rogamos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Neste momento de dedicação dos dízimos e ofertas que o povo de Deus traz à sua casa, queremos esclarecer aos visitantes que se trata de um momento particular desta igreja. Não se sintam de modo algum compelidos a dele participar, a não ser por mera e estrita liberalidade, pois o sustento dos trabalhos desta casa se dá através das contribuições dos membros da igreja. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisas escalados para este momento e convidamos a todos a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 36, versos 7 a 9, texto no qual lemos uma mensagem muito cara aos nossos corações, que nos traz a certeza de que, mesmo em meio a qualquer adversidade, nós devemos nos abrigar à sombra das asas do nosso Deus, sejam dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldade de qualquer ordem. Assim diz a palavra do Senhor: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida e na tua luz veremos a luz. Amém. Venho a ti, Senhor, meu ser dedicar. Cantemos o hino 440 do Inário para o Culto Cristão. Esse nome teu referido
para a oração de dedicação dos dízimos e das ofertas, convidamos para tomar sua posição a irmã diaconisa Ângela Granja e leímos no livro dos Salmos, capítulo 37, versos 18 a 19, a seguinte mensagem: o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Oremos. Nosso Deus e Pai querido, a Tua igreja, Senhor, reunida nesta manhã para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor, pregando o Evangelho, assim como nos é ordenado, Pai, vimos trazer e consagrar, Senhor, diante do Teu trono, os dízimos e as ofertas que são trazidas pelo Teu povo para sustento do Teu trabalho. Obrigada, Senhor, porque Tu supres todas as nossas necessidades, tanto pessoais como principalmente, Pai, da Tua igreja, para que continuemos, ó Deus, fazendo a anunciação da verdade, que somente Jesus Cristo é Senhor. Te agradecemos por tudo no Seu nome. Amém. Amém. A leitura bíblica responsiva, peço à congregação que se coloque em pé para essa leitura. Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 20 a 23. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foi chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Amém. Podem se assentar. Nós iremos cantar O Mestre nos Chama, 486, do Inário para o Culto Cristão. Não está te
ouviremos o coro Capunga entoando Me Guiará, música de Mary MacDonald. E na sequência, o momento de missões mundiais e a mensagem com o pastor Ney Ladeia. No seu bom caminho.
Decidimos hoje, no culto da manhã, lembrar mais uma vez aquela que tem sido a ênfase em nossa campanha de missões mundiais para este ano. Ao longo do mês de março, tivemos a oportunidade de refletir sobre o tema Meu Chamado, Voz de Deus às Nações. Mas eu gostaria de tomar como ponto de partida para a nossa mensagem de hoje, não o texto que tem sido usado como divisa de nossa campanha de missões, mas o texto que tem sido tomado como divisa da Convenção Batista Brasileira para este ano, que fala sobre submissão integral a Cristo Jesus. Por isso, eu os convido a terem suas Bíblias abertas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, onde leremos o versículo 22. Peço-lhes que preferencialmente mantenham a Bíblia aberta, porque gostaríamos de utilizar esse texto ao longo de nossa mensagem. Romanos 6, 22. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 6, fala muito a respeito da nova vida encontrada em Cristo Jesus, mas nesse versículo 22, ele faz uma síntese muito interessante do que é a proposta para a vida cristã. E diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quero ler mais uma vez. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A razão pela qual desejei usar esse texto, e não o texto que já exploramos aqui, usado como divisa da campanha de missões mundiais, é que na verdade esse texto nos aponta para uma postura de submissão, de entrega e de dependência de Deus. Uma atitude perfeitamente coerente com a atitude daquele que reconhece o chamado de Deus. O tema da campanha de missões, naturalmente, nos aponta para a visão do mundo perdido. Meu chamado, voz de Deus às nações. E queremos pensar sim sobre chamado, mas antes mesmo de pensar especificamente sobre uma vocação, queria pensar com os irmãos a respeito daquilo que é a proposta da vida cristã. E há algo de fascinante nesse texto. O modo como o apóstolo Paulo, de modo sintético, coloca todos os elementos fundamentais da vida cristã, e eles aí estão apresentados. Desde a referência àquilo que éramos, até a referência àquilo que iremos ser. De um modo interessante como Paulo coloca essa conexão àquilo que éramos, até o ponto em que vemos aquilo que seremos. Ele coloca algumas coisas interessantes sobre as quais gostaria de refletir com os irmãos. Ele começa justamente na primeira sentença dizendo: agora libertados do pecado. Ponto de partida. O que nós somos é pessoas que foram libertadas do pecado. Quando pensamos sobre isso, há duas coisas que vêm à nossa mente. A primeira delas é a verdade de que nós não podemos nos esquecer de quem éramos. Não podemos nos esquecer de quem éramos. É muito interessante perceber o grande apóstolo Paulo, que poderia reiteradamente fazer referência a tudo quanto ele realizara, a tudo quanto ele conquistara, às grandes realizações de seu ministério, como grande apóstolo de todos os tempos e de toda a história na obra missionária. Muitas vezes Paulo fazia questão de voltar àquilo que ele era. Quando escreve a Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 11, versículo 3, na primeira parte do versículo 3, ele diz: a mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia. Eu estou aqui porque eu alcancei misericórdia.
Ao escrever a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, na primeira parte do versículo 10, ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Lembram-se daquele episódio quando Jesus curou um homem cego de nascença? E que as pessoas começaram uma disputa teológica a respeito da possibilidade de Jesus ter curado no sábado ou não. E procuraram o pai daquele homem, e ele se esquivou, dizendo que perguntassem a ele tinha idade. Vão àquele homem e começam a questionar e dizer que ele deveria agradecer a Deus, porque aquele homem que dizia ter feito alguma coisa na vida dele era pecador. E ele responde: se é pecador eu não sei, uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Essa frase me remete inevitavelmente a uma das músicas mais extraordinárias de toda a história, talvez a música mais conhecida, mais traduzida, mais gravada e mais cantada da história do cristianismo, Amazing Grace, uma composição de John Newton, cuja história é por si só muito inspirativa e muito bonita. Em sua letra original, que teve que ser adaptada para o modo como cantamos em nossa língua, mas ele dizia mais ou menos assim: maravilhosa, ou incrível, extraordinária graça, quão doce o som, graça que salvou um desgraçado como eu. Eu era perdido e fui encontrado, eu era cego e agora vejo. Quando Newton fala de sua experiência, e sobretudo de sua experiência de transformação e conversão, uma das frases mais bonitas proferidas por ele, já próxima ao término de sua vida, foi a seguinte: embora minha memória desvaneça, lembro-me claramente de duas coisas: eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Ainda que outras coisas fujam à nossa memória, jamais podemos nos esquecer de quem éramos. Estávamos perdidos, fomos achados pela graça de Cristo, por sua misericórdia. Em outro de seus momentos brilhantes, Newton escreveu: eu não sou o homem que deveria ser. Ah, quão imperfeito e deficiente! Eu não sou o homem que eu gostaria de ser. Eu abomino o que é mal e eu gostaria de fazer o que é bom. Eu não sou o homem que eu espero ser. Mas logo, logo deixarei a mortalidade, e com a mortalidade todo o pecado e imperfeição. No entanto, embora eu não seja o que eu deveria ser, nem o que eu gostaria de ser, nem ainda o que eu espero ser, eu posso verdadeiramente dizer que eu não sou mais o que eu era, um escravo do pecado e de Satanás. Posso me juntar ao apóstolo e reconhecer: pela graça de Deus sou o que eu sou. Ah, irmãos, podemos dizer certamente como ele: eu não sou o homem que deveria ser, não sou o homem que gostaria de ser, não sou o homem que espero ser, mas pela graça de Deus não sou o homem que eu era. Éramos perdidos, estávamos condenados pelo pecado, e todos irremediavelmente estão, enquanto não conhecem a Cristo. Por isso Paulo começa por lembrar quem somos nós, libertados do pecado, para nos dizer que jamais podemos nos esquecer de quem éramos, mas também para que não nos esqueçamos de quem somos. Fomos libertados pelo pecado, do pecado, o que significa dizer que o pecado não é mais senhor de nossa vida, não somos mais escravos do pecado. Por isso, ao escrever no mesmo capítulo 6, alguns versículos antes, os versículos 12 a 14, Paulo escreve: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, mas não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Não somos mais escravos do pecado. Por isso, Tiago diz que nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Capítulo 4, versículo 7 de sua carta. Por isso, Pedro diz, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, nosso adversário, anda em redor. Nunca dentro de nós. Dentro de nós reside o Espírito Santo. Dentro de nós reside o Espírito do Senhor. Porque nós fomos resgatados, fomos libertados do pecado. Por isso a proposta de Paulo, no capítulo 4 do versículo 6, é: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ponto de partida, primeiro aspecto a ser considerado na vida cristã: fomos libertados do pecado. O que significa dizer que nós jamais podemos nos esquecer de que foi a graça de Deus que nos colocou onde nós estamos, mas jamais podemos nos esquecer de que não somos mais escravos do pecado, mas temos e sempre teremos de Deus a força e a sabedoria para vencer o pecado em nossa luta diária e permanente contra ele. Mas Paulo prossegue e vai dizer que, libertados do pecado, fomos feitos servos de Deus. Irmãos, como é bom lembrar que enquanto fomos libertos do jugo do destruidor, nós somos colocados como servos do Redentor, aquele que diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, aquele que diz aos seus seguidores que sequer os chama de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas ele nos chama amigos, porque compartilha conosco as suas verdades. Mas, irmãos, nós fomos colocados como servos de Cristo Jesus. E aqui nunca é demais lembrar que o projeto e o propósito de Deus para a nossa vida é que assumamos essa atitude de servos. Jesus tem uma dificuldade tremenda para explicar isso para os seus discípulos. Lembrem-se, nós vivemos num mundo onde as pessoas importantes são servidas. E era natural que os discípulos desejassem também ser servidos. É o nosso natural, é a nossa tendência natural. Mencionei outro dia que 2 discípulos chegaram a disputar e a pensar e a analisar qual deles poderia ficar assentado ao lado de Jesus. E antes que você os condene por pensar isso, eu pergunto: quem não queria? É o nosso ímpeto natural, é o nosso impulso natural, é o nosso desejo natural. Por isso Jesus tem uma dificuldade tremenda, mas um dia ele os chama. E de acordo com Marcos 10, 42 a 45, Jesus, chamando-os a si, naquela conversa mais próxima de um pai que instrui a seus filhos, de alguém que tem algo muito importante a ensinar, ele disse: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E antes que eles discordassem, ele busca um argumento que não pode ser contestado: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Um dia, Jesus percebeu que essa lição precisava de uma ilustração mais prática. João conta isso no capítulo 13, versículos 4 a 7. Ele diz o seguinte: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim?
Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. E conhecemos a história de como Pedro retruca inicialmente que não vai permitir que Jesus faça isso. Jesus disse que aquele que não permitisse não teria parte com ele. Então Pedro vai para o outro extremo e diz: então me lava todo. Parece que Pedro não tinha entendido ainda o que Jesus queria dizer, o que Jesus queria ensinar. Mas lá nos versículos 14 a 15 ele explica e diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Irmãos, uma das coisas que eu mais gosto nos princípios na eclesiologia batista é o princípio do sacerdócio universal do crente. É o anticlericalismo. Não existe lugar para hierarquia. A igreja é o corpo de Cristo em que nós temos uma cabeça e todos os outros somos membros de uma cabeça. É lamentável que algumas vezes esse anticlericalismo seja deixado de lado, e mesmo entre alguns que se dizem batistas, começa a aparecer uma preocupação muito grande com títulos e com outros conceitos hierárquicos, e começam a aparecer alguns nomes criativos para novos títulos eclesiásticos que começam a surgir por aí. Brinco às vezes no seminário que logo aparecerá um vice-deus por aí. Não há espaço para isso no reino de Deus. Existe um Senhor e nós somos servos. E o critério de importância no reino de Deus nunca será a posição, mas será sempre a utilidade. O critério de importância no reino de Deus será sempre o de utilidade. Por isso as palavras do Mestre, do Senhor, àquele que recebe os seus empregados é: bem-estar, servo bom e fiel. É o máximo que podemos ser, servos bons e fiéis. Paulo então diz que nós somos libertados do pecado, mas não apenas isso, fomos feitos servos de Deus. E aí ele prossegue. A frase seguinte do versículo diz que devemos dar o fruto para a santificação. E aqui eu quero lembrar, irmãos, um conceito que nós conhecemos bem. A salvação em Cristo Jesus é plena, fomos salvos, temos a certeza da vida eterna, mas esta salvação deve ser desenvolvida. Aquilo que Cristo gerou em nós deve ser desenvolvido. A nossa vida deve ser uma vida de progresso, de amadurecimento. Ao escrever aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Algumas versões dizem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Para não perder o costume, eu fui descobrir qual era a palavra que estava lá no texto original. Katergatzomai é um verbo, uma composição em que temos o prefixo katá, que já conhecemos bem, depois o verbo ergatzomai, que vem da palavra ergon, trabalho. Minha curiosidade foi mais longe e eu fui procurar o modo como algumas Bíblias traduziam katergatzomai, e na clássica versão King James, o verbo que aparece é o verbo work out. Work out é a palavra que se usa para designar o trabalho de malhação, certo? Quando a pessoa quer desenvolver os músculos, quer ficar mais fortalecido, certo? A ideia é de desenvolvimento, fortalecimento, aperfeiçoamento, melhora. Que interessante, a minha salvação, ela se deve à graça de Cristo. Eu já fui libertado do pecado. A minha salvação me é assegurada pela graça e pela justiça de Cristo Jesus, mas essa salvação deve ser desenvolvida. É aquilo que a Bíblia chama de santificação, e de acordo com 1 Tessalonicenses, é esse o desejo de Deus. Literalmente, 1 Tessalonicenses 4:3 diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação.
E Paulo ainda vai mencionar alguns indicadores e alguns sinais desse processo de santificação. Mas para que a gente entenda ainda melhor o que seria essa santificação e como é que ela aparece, ele nos dá uma dica. Ele fala de fruto. E aí já somos profundos conhecedores dessa linguagem. Falar em fruto nos remete a Gálatas 5, onde o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Libertados do pecado, feitos servos de Deus, nós apresentamos esse fruto. Nossa vida se desenvolve e se aperfeiçoa de tal forma que esse fruto se manifeste mais e mais a cada dia. Fruto produzido por nós mesmos? Não conseguiríamos. Fruto do Espírito. O Espírito que age em nós. O que significa dizer que esse processo de santificação se desenvolve à medida que nós permitimos que o Espírito Santo domine a nossa vida, à medida que nós permitimos que o Espírito Santo dirija a nossa vida, à medida que nós permitimos que o Espírito Santo tome conta de nossa vida e haja em nós. O fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo vai concluir seu raciocínio, que, como mencionei, vai daquilo que éramos para aquilo que seremos, e diz que, libertados do pecado, feitos servos de Deus, damos o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ao falar sobre isso, ele lembra então a nossa expectativa. A vida eterna é nossa esperança. Irmãos, como o conceito de vida eterna muda a nossa vida. Como o conceito de vida eterna muda o modo como vivemos. Como o conceito de vida eterna muda o modo como encaramos os desafios da vida. Como a expectativa da vida eterna muda o modo como morremos. Ao escrever a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, Paulo lembra os seus padecimentos, mas diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Padeço sim, mas não me envergonho, porque o meu horizonte eterno está de pé. Eu sei em quem tenho crido. Que lindas as palavras encontradas no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Leio apenas uma parte desse texto, não dá para ler todo, mas veja o que ele diz, por exemplo, versículos 8 e 9: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A partir do versículo 14 ele diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, como o horizonte da vida eterna muda a nossa vida. Como o horizonte da vida eterna muda o modo como vemos a vida, como vivemos a vida, e particularmente como encaramos os momentos difíceis da vida, as perdas da existência, as dores da existência, as tribulações da existência, que passam a ser vistas como
breve e momentâneas se comparadas à glória eterna que nos aguarda. Por isso Paulo lembra que a vida cristã